Bem-vindo ao canal Investidor Cético. Vamos falar um pouco sobre a taxa Selic, porque na última reunião do Copom, antes da gravação desse vídeo, foi dia 21 de setembro, o Banco Central, o Copom do Banco Central, tomou a decisão de manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, e nesse vídeo vamos falar aqui sobre as implicações, o que isso significa para quem é investidor. Então, vai entrar a vinheta, você já sabe o que fazer, dá aí o seu like, se inscreve no canal, já vai pensando aí no que você vai comentar, aciona o sininho aí, a gente se vê em instantes. Enfim, temos a Selic aqui a 13,75%, depois de um grande ciclo de altas consecutivas da taxa Selic, chegamos num ponto em que o Banco Central optou pela manutenção. Tá? Essa manutenção, em grande parte, motivada por um aparente arrefecimento da inflação. Nos últimos meses, inclusive, a gente vem tendo deflação, mas é uma deflação que, digamos que os agentes econômicos estão céticos, em homenagem ao canal Investidor Cético, porque tem muita marretada do governo aí nessa deflação, não é uma deflação natural, tá? Então tem questões tributárias aí envolvidas, tem benesses que o governo andou distribuindo por aí, especialmente no que diz respeito a combustíveis, etc., que trouxe a inflação para o campo negativo, tá? Nos últimos 2 meses, e isso acabou gerando, então, subsídios para o Banco Central adotar uma postura um pouco menos agressiva no trato dos juros. Porém, é importante ressaltar que o Banco Central já avisou aí com todas as palavras que a gente não deve estar fechado à possibilidade de mais aumentos. Então, o Banco Central está de olho aí na movimentação, nas expectativas futuras de inflação para tomar decisões com taxa de juros. Então, de qualquer forma, é cedo para comemorar. E eu sei que muita gente, quando se fala em manutenção, já começa sempre aquela conversa assim, e agora o que eu faço? Já é a hora de prefixar, é a hora de comprar ações, é a hora de fazer não sei o quê. É isso que a gente vai falar aqui, Então, enfim, temos aqui a taxa de juros a 13,75. É a hora de prefixar? Não sei, Eu, como investidor cético, sou cético quanto a isso, tá? Eu não vejo as evidências que eu entendo como necessárias para embasar uma decisão de pré-fixação. Então, para falar sobre isso, eu quero falar um pouco sobre a famosa curva de juros e a análise da curva de juros. Então, o que é uma curva de juros? A curva de juros é uma representação gráfica dos vencimentos de títulos públicos ou de dívidas de qualquer natureza ao longo do tempo. Isso porque presume-se que quanto mais distante no tempo, quanto mais longa uma dívida, maior tende a ser a taxa de juros dela, até por conta do risco, do risco associado ao tempo. Então vamos lá, vou colocar algo aqui na tela, Isso que você está vendo é um modelo básico de uma curva de juros. Uma curva de juros normal tem essa carinha aqui, sendo que o eixo vertical dela representa a taxa de juros, o eixo horizontal representa o tempo. Quando a gente fala em curva normal, normalmente as pessoas associam a estatística, a curva gaussiana, a curva de sino. Porém, neste contexto de finanças, a curva normal é isso aqui, é uma curva ascendente, a curva de juros, que tem esse formato logarítmico, Então ela é uma curva assim que ela tem essa barriga e ela tem essa concavidade do lado de baixo, tá? Isso aqui, então, que é considerado uma curva normal para a curva de juros. Então veja, que seguindo esse modelo, presume-se que os títulos mais próximos, mais próximos da gente no tempo, tá? De mais curto prazo, tem taxa de juros menor e vai crescendo, 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 crescendo. Tá? Por que isso se chama curva normal? Porque é o que se espera numa economia minimamente saudável. Em uma economia minimamente saudável, nós temos uma certa pressão inflacionária, nem que seja uma pressão residual. Eu gosto de comparar a inflação com a pressão arterial.
Pressão arterial, assim, se a sua pressão é alta demais, você vai morrer logo, logo. Agora, se a sua pressão é zero, você já morreu. A deflação, por exemplo, representa uma economia morta. Tá? Então, numa economia saudável, é normal, né? Daí o nome normal, que você tem uma expectativa de aumento de juros no futuro para tentar aplacar um pouco dessa pressão inflacionária. Mas voltando aqui, né? O que seria a tal da curva invertida? A curva invertida é uma curva ao contrário, é a mesma coisa, só que o contrário, né? As taxas de juros maiores no curto prazo e menores no longo prazo. E uma curva de juros invertida, ela sinaliza um receio dos agentes econômicos com uma recessão. Tá? Então, numa recessão, espera-se que a autoridade monetária vá reduzir taxa de juros para fazer a economia pegar no tranco. Tá? Então, uma curva de juros invertida seria, em teoria, o cenário ideal para se pré-fixar, para se comprar títulos pré-fixados, porque ela indica uma movimentação de queda, de corte das taxas de juros. Tá? O que nós temos no momento é isto aqui que está na tela. Isso é a estrutura a termo da taxa de juros dos títulos pré-fixados brasileiros. Esse gráfico vem da Ambima, a Ambima que faz esse estudo aqui. E aí eu quero chamar a sua atenção para o formato da curva. Então observe que a curva começa subindo bastante, aí ela cai bastante e depois ela fica plana, porém com uma pequena tendência de alta. Isso aqui, né, na literatura, é chamado de corcunda, né? Em inglês eles chamam de hump, tá? E o formato depois dessa corcunda, ela fica reta, que indica indecisão. Quando a gente vê as pessoas falando, né, talvez você tenha visto aí na mídia recentemente, o pessoal falando, a curva de juros está se desinclinando, tá? O que se está falando, na verdade, é de uma desinclinação no curto prazo. O pico dessa curva de juros, o vértice aqui, mais alto, ele está mais ou menos no ano de 2023, no ano que vem. Então vejam agora nessa imagem, eu coloquei um quadradinho aqui meio translúcido, né, para mostrar o curto prazo. Então no curto prazo nós temos uma curva subindo altamente inclinada. Porém, depois desse vértice de 2023, a curva está projetando uma queda aqui, um deslize, como se fosse um tobogã aqui. Este momento, ele seria provavelmente, quer dizer, quando a gente chegar aqui no alto do calombo aqui, esse sim seria o momento ideal, perfeito, timing perfeito para uma pré-fixação. Tá? Ainda não é o caso, porque ainda nós temos uma curva de juros fortemente inclinada para cima no curto prazo. Então, pré-fixar nesse momento pode ser uma coisa precipitada. Para aqueles que são um pouco mais ousados, talvez já queiram se antecipar e pré-fixar, mas com o Banco Central sinalizando ainda possíveis aumentos de taxa de juros, eu seria um pouco relutante, até pelo seguinte, porque para se ter ganhos, né, com títulos pré-fixados, ganhos que sejam minimamente relevantes, você precisaria ter títulos de longa duration. Duration, para quem não sabe, é uma métrica, né, é associada à duração mesmo, em português, né, a gente associa a duração com a duração do título. Tem associação com isso, mas é uma métrica que é muito associada com a sensibilidade dos juros de um título aos juros do mercado. Então, se a gente investe em títulos pré-fixados de baixa duration, o ganho que a gente vai ter com a marcação de mercado é irrelevante, né? E quanto maior a duration, maior a possível volatilidade. Títulos de longa duration, a gente consegue ter ganhos grandes pré-fixando e tentando fazer essa marcação a mercado na curva de juros. Porém, né, o risco é igualmente grande, tá? E principalmente se houver um descontrole da inflação, porque a inflação, ela ataca de forma direta o retorno dos títulos pré-fixados. Título pré-fixado é um dos investimentos mais vulneráveis à inflação. Um título pré-fixado, inclusive, pode dar retorno negativo, real negativo, se a taxa de inflação ficar acima da taxa de juros do título, né? Então, assim, uma inflação alta, que pode levar a juros mais altos, quer dizer, não só isso prejudica o título antes do vencimento, causando perdas na marcação a mercado, como pode levar a uma perda real
inclusive ali no vencimento, né, em que se vai ter um retorno inferior à inflação. Então, euzinho aqui, particularmente, eu seria um pouco relutante ainda nesse momento para prefixar. Eu aguardaria algo próximo do cenário ideal, que é a curva de juros, mesmo invertida, sem calombo, sem nada, que é do ponto que você está apontando ali para baixo. Não é o que temos no momento. Tá? Então, o timing para pré-fixação, o timing pelo menos mais conservador, pode ficar um pouquinho mais para frente. O timing ousado pode ser agora, mas eu não estou aqui fazendo apologia da ousadia. O que pode ser interessante neste momento é olhar para a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores também a gente sabe está ali competindo com taxa de juros altos, prejudica a Bolsa de Valores, só que na Bolsa de Valores nós temos ações de qualidade, né, ações de empresas lucrativas, estáveis, com endividamento sob controle, que têm boas perspectivas pela frente, que estão muito baratas, que estão muito descontadas, com múltiplos de valor aí na casa de 1 dígito. Né? E por que isso acontece? Lembrando que a teoria das finanças nos diz que o preço de uma ação, tudo bem, ele tem lá suas flutuações aí de curto prazo, mas de forma geral, o preço de uma ação ele reflete a expectativa sobre os retornos futuros descontados por uma taxa, né, por uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto, que representa o custo de capital, entre outras coisas, ela é maior, quanto maior é a taxa de juros do mercado. Então, enquanto as taxas de juros estão altas, os preços das ações estão sendo descontados por uma taxa de juros igualmente alta. A taxa de juros está deprimindo o valor dessas ações. Um alívio nas taxas de juros faz o quê? Faz com que o próprio desconto dessas ações seja feito a uma taxa de juros menor, e isso pode se refletir no valor das ações. Então, o timing, esse timing do valor das ações, ele é um timing imediato, ele está presente neste momento. Se você entrar aí numa plataforma aí qualquer aí de informações fundamentalistas, você vai ver ações de empresas muito, né, consideradas assim, muito boas, blue chips brasileiras com múltiplos de valor em uma situação que não é comum. Então, pode sim ser uma oportunidade que talvez não se repita com tanta frequência. Enquanto o timing da pré-fixação, neste momento, ainda não é o timing ideal. Talvez seja o timing ideal, como eu falei, para um investidor mais ousado. Mas um investidor de um perfil um pouco mais conservador, fazer uma pré-fixação nesse momento, principalmente uma pré-fixação de longa duration, né, eu vejo como uma coisa um pouco temerária. Mas aí é um pouco também, né, isso está um pouco influenciado pela minha visão. Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora, tá? Eu boto um pouco o pé no freio nessa hora. Se você se enxerga como um investidor agressivo e está confiante de que realmente a gente chegou no fim do ciclo de taxa de juros, a pré-fixação pode ser o caminho ideal para você. Tá? Eu enxergo as coisas um pouco diferente, e o que eu falo assim, é uma coisa mais qualitativa do que quantitativa. Tá? Eu não tenho um estudo quantitativo, a não ser a própria curva de juros, como eu mostrei, dizendo que não é o momento de pré-fixar. Envolve um pouco de percepção também. Tá? Então, na dúvida, euzinho aqui, fico fora da prefixação nesse momento. Eu prefiro ter um desenho de curva de juros um pouco mais claro, eu quero ter uma inversão mais clara para poder fazer esse movimento. Então, com taxa de juros nos níveis atuais, ela vai ficar estável. Vamos imaginar que ela vai ficar estável por bastante tempo. Pode ser o momento de pré-fixar, mas para a pré-fixação dar o efeito que a gente quer, não basta ela ficar estável, ela tem que cair. E não temos sinalização, inclusive do Banco Central, de queda. Na melhor das hipóteses, a sinalização que a gente tem é de manutenção. E no caso de bolsa, tá, pode ser o momento de aproveitar enquanto tem essa liquidação aí de blue chips brasileiras com múltiplos de valor aí na casa de 4, 5, 6, 8, que isso pode não durar por muito tempo. Então é isso aí, né? Chegamos ao final de mais esse vídeo. Não se esqueça aí de dar seu like, fazer seus comentários, se inscrever no canal e a gente se vê num próximo vídeo.